dia! Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para a nossa Escola Dominical dos Jovens. É uma alegria estar juntamente com vocês e nessa manhã nós vamos falar de um tema muito polêmico, um tema muito complicado de se falar, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. Nós vamos falar sobre o pecado, tá bom? Hoje é a lição de número 8 e nós estamos estudando o tema deste trimestre, tempo de conquistas. E não tem como conquistar estando em pecado. Então vamos refletir bastante sobre a nossa vida, o que a gente está fazendo, e examinar a si mesmo é bem difícil, mas é necessário. Para começar, vamos orar ao Senhor e depois dar aquele louvor ao nosso Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, estou diante da Tua presença, peço a Ti perdão de todos os meus pecados, minhas faltas, minhas fraquezas, minhas falhas. E nesse momento, Pai, aproveito para agradecer ao Senhor pela melhora do Arley, que já saiu do hospital. Quero agradecer, meu Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, aquelas que ainda vão entrar, que o Senhor venha abençoar, que o Teu Espírito Santo esteja no coração de cada uma delas, que a palavra do Senhor possa penetrar aos corações nessa manhã. Meu Deus, também eu peço a Ti que o Senhor venha abençoar, que o Senhor sabe que eu nada sou e nada posso fazer, mas eu confio em Ti, me coloco nas mãos do Senhor neste momento para que o Senhor possa me usar para falar com essas pessoas da vontade do Senhor, daquilo que deseja o Teu coração. Fala comigo, fala conosco nesta manhã e recebe nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor? Jesus, eu amo estar em Tua presença. Quero entregar a Ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em Tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do Teu altar. Um pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os Teus altares, Senhor. Um pardal encontrou casa, e a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os Teus altares, Senhor. Os Teus altares, Senhor, eu encontrei os Teus altares, Senhor. Os Teus altares, Senhor. Amém? Então, hoje é a lição de número 8. O título da nossa lição é A Batalha contra Ai. Nós estamos estudando nesse trimestre a conquista da Terra Prometida, né? E o povo de Israel, ele está agora, já passou o Jordão estava transbordando pelas ribanceiras, eles já atravessaram o Jordão. Deus fez um milagre grandioso quando deteve as águas, bem longe, lá no vale, e eles puderam passar a pés enxutos, como também passaram no Mar Vermelho, a pés enxutos.
e agora eles já venceram Jericó. Deus derrubou as muralhas de uma forma tão poderosa, de uma forma tão grandiosa, e nessa conquista eles agora estão todos para cima, vendo que Deus é poderoso, que Deus é com Israel mesmo e que ninguém pode parar na frente de Israel, porque Deus é Deus de guerra, Deus é Deus de vitória. Mas então agora vem a batalha de Ai. O nosso texto do dia diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos para o nosso comentário, ou seja, o nosso texto bíblico. Vamos ler o texto bíblico que está em Josué, no capítulo 7, do versículo 1 ao 11. A gente vai ler todo o texto, que é a palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Cami, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. O nome da cidade era Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram daqueles alguns 36 e seguiram-no desde a porta de Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, pois por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Esse é o texto reflexivo da nossa lição que vamos estudar hoje, tá? O nosso primeiro ponto é a derrota em Ai. O primeiro parágrafo deste ponto diz assim: o perigo do pecado. A gente vai ver aqui nesse ponto que a iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. A gente viu que o povo de Israel foi lá, eles tinham tido uma vitória sobre Jericó, gente. Jericó, uma cidade super fortificada, era muita gente guerreira ali dentro, e Deus deu vitória a eles, eles venceram assim, ó. Então eles acharam que Ai era fichinha e foram lá. Só que seria fichinha mesmo. Eles não estavam enganados, porque
Deus, quando está na frente da gente, a gente vê os obstáculos como nada na nossa frente, porque Deus, ele vence tudo por nós. É assim. Mas acontece que eles não sabiam que havia pecado no meio deles. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre esse pecado. Então, gente, qual que é o perigo do pecado? O que acontece? Muitas vezes nós pecamos, e o problema que eu falei de falar sobre o pecado, falei que é difícil, é o seguinte, porque às vezes a gente vai falar sobre o pecado, a gente quer apontar o outro. A gente quer falar, o irmão fulano, a irmã ciclana, nunca a gente fala, eu. Senhor, eu pequei, eu errei, eu tenho que me refazer diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos em pecados e queremos acusar o outro. O que está escrito lá em 1 Coríntios 11, no versículo 26? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar. Nós precisamos nos avaliar. E isso, gente, é todos os dias, não é só no dia da Santa Ceia, não. É todos os dias nós precisamos avaliar como é que está a minha vida perante o Senhor. Como é que está o meu dia a dia diante de Deus? Como que eu tenho me comportado diante do Senhor? Será que o modo como eu tenho vivido é a vontade de Deus? É o agrado do Senhor? Eu estou no centro da vontade de Deus? Ou será que eu estou fazendo a minha própria vontade e achando que está tudo bem? E aí na hora que eu preciso de Deus, eu corro lá, Deus, socorro! Mas nos outros momentos eu estou longe do Senhor. Como o próprio Senhor disse lá em Isaías, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. E nós precisamos estar com o coração sempre ligado em Deus, sempre em comunhão com Deus, nunca se afastar de Deus. Porque o afastar de Deus nos faz perecer, nos faz perder a batalha. Olha o que aconteceu com Israel, não é? Um pecado. E olha só, tem outro detalhe também. Tem pecados que atingem somente a nós, que não atinge a mais ninguém. Mas há pecados que cometemos que atingem o corpo de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. João já falou há muito tempo atrás que nós devemos procurar não pecar. Ele foi categórico em afirmar: filhinhos, não pequeis. Nós não podemos pecar. Não é a abertura. Deus não falou assim: olha, eu dou uma chancezinha, tudo bem, eu entendo. Não, ele disse através de João: filhinhos, não pequeis. Deixa eu ver. Sua mão tá na câmera. Sua mão tá na câmera. Prontinho, voltamos. Então, como eu estava dizendo, o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós temos que procurar não pecar. Não significa também que quando você pecar ou eu pecar, Deus vai cortar a gente da vida dele e vai pro inferno. Não. Deus nos dá oportunidades de arrependimento. Está escrito em Lamentações que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus é um Deus misericordioso e Ele nos quer sempre juntos dele. O pecado nos separa de Deus e isso deixa Deus muito triste. Deus quer que a gente fique sempre juntinho dele e a gente não pode deixar o pecado entrar em nosso coração. Nós precisamos vencer o pecado com todas as forças que o Senhor nos concede. Amém? O parágrafo 2 do ponto 1 diz: o pecado de Acã. Então agora a gente já descobriu. Existia um homem em pecado no meio de Israel e o nome dele era Acã.
o pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã e sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. Olha só, o nosso comentarista falou que o pecado tem que ser tratado com graça e misericórdia. Por quê? Porque se nós julgarmos as outras pessoas, nós estamos errados, porque a palavra do Senhor diz que com a mesma medida que nós medirmos, hão de nos medir. Então, gente, isso é uma realidade muito certa. Presta atenção, você, no seu dia a dia. Se você julgar uma pessoa, daí a pouco tempo alguém vai te julgar da mesma forma, você estará cometendo o mesmo delito e aquela situação vai se repetir na sua vida para você ver que não pode julgar as outras pessoas. Todos nós passamos por momentos de fraquezas e nós precisamos então procurar a nos esquadrinhar e procurar nos acertar no caminho do Senhor. O caminho para o céu é um caminho de aprendizado, é um caminho de crescimento, é um caminho de aperfeiçoamento. Nós precisamos cada dia ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Todos os dias precisamos estar aqui ligados na sua santa palavra e aí inteirados no que Deus tem a falar conosco, para que cada dia a gente vai consertando um pouco mais, melhorando um pouco mais, para que a gente chegue à condição de varão perfeito, à estatura de varão perfeito. E aí, o que acontece? Na batalha de Jericó, o povo entrou e Deus fez aquela coisa maravilhosa de derrubar as muralhas, e o povo entrou, saqueou a cidade, e a Bíblia diz assim, olha, na realidade não é saqueou a cidade. A Bíblia diz que era para destruir tudo, e eles destruíram e tal. E aí, o Acã viu uma coisa que lhe agradou o coração. Ele entrou em alguma tenda e lá tinha uma capa vermelha, muito linda, e tinha uma barra de ouro, e Acã olhou para aquilo, pôs os olhos sobre aquilo e falou, não vai fazer diferença, é só um pouquinho, é só isso aqui, não vai fazer diferença. Às vezes o nosso julgamento para nós é a mesma coisa, a gente comete um pecadinho e fala, não vai fazer diferença, não tem importância. E aí, a gente não sabe que a consequência vai vir. E a consequência ela é muito grave, a consequência ela é muito grande. A consequência ela nos faz sofrer, a consequência ela nos faz colocarmos-nos em um lugar que a gente não queria estar. Entendeu? Então, nós precisamos ter muito cuidado quando nós somos tentados a pecar. O pecado, ele vem. As tentações, elas vêm. Mas está em nós cedermos ou vencermos. Se nós dermos lugar à carne, nós vamos perder a batalha. Nós vamos cair em tentação. Mas o Senhor, Ele nos protege. O tempo todo nós estamos com Cristo em nosso coração. A gente tem força para vencer e não pecar, tá? Então, creia nisso. Deus te dá força para vencer. Deus te dá força para resistir às tentações. As tentações, elas vêm sobre você, no momento que você está fraco mesmo. Mas olha só o que Paulo diz, que quando estou fraco é que sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu não confio em mim mesmo. Eu falo assim, nossa, meu Deus, eu estou tão fraco que eu não dou conta de nada. Então, toma tudo por mim, Senhor. E aí, Deus vem com a força dele e vence tudo. Por isso que quando eu estou fraco, é que sou
forte. E a minha confiança tem que estar em Deus, tá bom? Então, olha só. Aí o parágrafo 3 do nosso ponto 1 diz assim: uma derrota. Então os israelitas não sabiam disso, né? Acã cedeu à tentação, pegou a capa, pegou a barra de ouro e escondeu lá na tenda dele. E ele achou que estava escondido. Gente, o pior problema é esse. É a gente pecar e achar que está escondido. Que Deus não está vendo, que não vai acontecer nada. O pastor não viu, o pai não viu, a mãe não viu, o fulano não viu. Então tá tudo bem, mas não tá não. O homem não viu, mas Deus viu. E Deus viu e viu muito bem visto que Deus não deixou que Israel vencesse aquela batalha, porque tinha um pecado que tinha que ser resolvido no meio deles. Então, na nossa vida é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Lá vai Israel para a batalha achando que tá com a bola, é a última bolacha do pacote. E foi tal, só 3.000 homens, vai dar conta, ó, tirar de letra. Mas chega lá e passa vergonha, porque o Deus, em vez de ficar do lado de Israel, ficou do lado de Ai. E o povo levanta contra Israel e começa a vencer a batalha. Eles, o que está acontecendo? O que é isso? E tal. E eles fogem da batalha. E eles fogem, são feridos e chega diante de Josué envergonhados. E Josué não entende nada. Mas aí Josué vai para o caminho certo. Josué não entendeu nada, mas Josué não saiu para reclamar. Josué não entendeu nada, mas Josué não saiu para poder falar mal. Josué não entendeu nada, mas Josué não foi bater boca com esse ou com aquele. Josué não entendeu nada, mas Josué não foi colocar culpa em ninguém. Josué não foi falar, foi porque você não treinou direito para a batalha. Você não fez o treinamento de hoje. Foi porque você não fez isso. Não. Josué foi para a presença de Deus, que é para onde que a gente deve ir quando acontece qualquer coisa conosco. Josué foi para a presença de Deus, se prostrou com o rosto em terra e falou com Deus: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Que isso que fomos envergonhados? Onde fica o teu nome desse jeito? Meu Deus, me ajuda. E Deus levanta na hora e fala: Josué, levanta. O que você está fazendo prostrado? Tem pecado no meio de Israel. E aí Josué fica sabendo por que eles perderam a batalha. E aí Josué toma a posição que Deus falou, né? Olha só, agora a gente vai para o parágrafo 2. E o parágrafo 2 diz assim: o motivo da derrota, o pecado. O ponto, ou seja, o parágrafo 1, ou seja, gente, falei errado de novo. Parágrafo 2, o motivo da derrota, o pecado. E o ponto 1 do parágrafo 2 diz assim: a reação de Josué diante da derrota. Então vamos ver como que Josué reagiu. Josué, depois de orar, depois de clamar ao Senhor e que Deus mandou ele se levantar e falou com ele que tinha pecado, então Josué chamou todo o povo. Pediu todo o povo para se santificar e falou que tinha um anátema no meio do povo. Tinha anátema no meio do povo, ele não acusou ninguém, né? Igual está escrito aqui, olha, Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa foi a tese de Adão. Adão culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me deste. Lembra da época do pecado lá, na queda do homem? Pois é, foi a mesma coisa. Adão veio diante de Deus e falou: a mulher que tu me deste, em vez de examinar a si mesmo. Josué estava perguntando para Deus o que tinha acontecido e falando com Deus que aquela situação o povo ia falar, né, do nome de Deus, ia falar assim que por exemplo, né, cadê esse Deus de Israel que deu a vitória de Jericó, que era tão grande, e deixou eles perder a batalha de Ai, que era tão pequenininho, e por aí vai, né? Mas
o ponto principal é que Deus mostrou para ele que ele não estava equivocado, ele não estava errado com o que ele fez. Ele precisava que houvesse conserto no meio do povo para depois eles chegarem na vitória. Então, gente, quando há o pecado, quando descobrimos o pecado, o primeiro ponto é arrependimento. Arrependemos, então nós nos consertamos com Deus. E esse conserto gera a comunhão de novo. E aí, então a gente pode partir para a conquista. Não tem como você alcançar a conquista se estiver em pecado. Não tem como nós alcançarmos a conquista se estivermos em pecado. Não tem como a gente chegar ao nosso alvo se estivermos em pecado. Então a gente precisa resolver isso para depois partirmos para a conquista. O segundo parágrafo diz: Acã toma do anátema. Então, o que fala aqui é que ele contemplou entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro. Ainda tinha 200 barras de prata também que ele pegou. E que pesava mais ou menos meio quilo. Cobiçou e tomou tudo aquilo e escondeu na sua tenda. A gente não pode se deixar enganar, né, gente? O pecado, ele pode ser atrativo, mas tem um enorme poder destrutivo. Olha só o Acã. Acã pegou essas coisas lá em Jericó e depois, o que aconteceu? Ele perdeu a vida por causa disso. A família dele também perdeu a vida por causa disso. Então, quer dizer, às vezes a gente faz as consequências. Ninguém fala assim, ninguém fala assim, não. A pessoa fala assim, agora eu tô porque deve e tal. E comete pecado e acha que é só ali, pronto, acabou. E não é. Tem consequência, gente. Aí você pergunta, Deus não perdoa o pecado? Perdoa. Ou Deus perdoa tanto que ele até se esquece daquele pecado que você cometeu. Ele nunca mais vai julgar ele na sua cara. Mas acontece que as consequências ninguém tira, nem Deus tira a consequência do pecado, porque isso é uma palavra dele na Bíblia, Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É uma lei da natureza, Deus não muda isso, porque é a palavra dele. Então, tenha mais cuidado, tenha mais vigilância. Jesus falou isso o tempo todo que ele estava aqui na terra. Falou, gente, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fica na espreita, doido para pegar um e abocanhar. Então, se a gente não estiver na presença de Deus, se a gente não estiver debaixo do sangue de Jesus, a gente peca, a gente erra, gente. Nós precisamos estar debaixo da cobertura de Jesus Cristo para a gente não pecar, para o diabo não vencer a gente, né? Porque o diabo muitas vezes ele fica achando que ele é vitorioso, ele fica pondo barreiras, pondo situações difíceis na nossa vida e fazendo com que a gente fique se afastando de Deus, porque é assim que o diabo consegue a vitória. Mas nós não vamos nos afastar do nosso Deus. Nós vamos manter firme na presença de Deus. Nós vamos manter os nossos pés firmes na rocha que é Jesus. Até Jesus voltar. Porque no dia que Jesus voltar, então será a vitória final. E nunca mais o pecado terá condições de acontecer na nossa vida. Amém? E o último parágrafo aqui do ponto 2 é: a ira do Senhor se acendeu. Então, por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ou seja, aquela questão que Acã achava que não tinha nada a ver, foi tão pesada, foi tão grave, que atingiu todo o povo de Israel. Então, nós precisamos tomar cuidado como nós
como é o nosso agir, para que a gente não venha prejudicar a nós mesmos e a outras pessoas também. Agora no nosso ponto 3. Nosso ponto 3 diz assim, ó, Deus entrega a cidade de Ai. E o parágrafo 1 diz, um inimigo confiante. Depois que Josué juntou todo o povo de Israel e falou que tinha um anátema no meio deles, Josué já tinha consagrado ao Senhor, já tinha orado, e então eles lançaram sorte e a sorte caiu na casa de Acã. E aí foi só aí que Acã confessou seu pecado. Gente, Josué deu oportunidade. Josué falou assim, tem um anátema no nosso meio. Era a hora do Acã falar assim, meu Deus, eu pequei, me perdoa, fui eu que sou errado, Senhor tem misericórdia de mim. Se Acã tivesse feito isso, ele tinha sido salvo, porque Deus é um Deus misericordioso. Mas o que acontece? Acã ficou caladinho. Oh, tem um anátema no nosso meio. Ele ficou, não é comigo não. Ninguém está falando nada que eu estou ouvindo. E aí, quando lançaram sorte, caiu sobre Acã. E aí, Josué chegou perto dele e falou, que tens, meu filho? O que fizeste? Assim que Josué falou, só assim que Josué falou, que ele confessou seu pecado. Ah, pois é, fui eu. Eu vi a capa babilônica, a prata e o ouro, e não resisti. E trouxe e escondi na minha barraca, na minha tenda. E olha só, gente, que desastre que foi, né? Israel perdeu uma batalha por causa de Acã. E agora o que acontece? Josué manda buscar aquelas coisas e ele destrói tudo aquilo e junto destrói a família de Acã, com Acã, todo mundo pereceu naquele momento. Então, quer dizer, o que traz para os nossos dias é o seguinte, que muitas vezes o nosso erro pode atingir pessoas que amamos. Então, procura não errar, procura não pecar. Tem jeito, gente, tem jeito. Se apega com Deus, se apega com o Senhor, Ele vai te dar força para vencer a tentação. Deus vai te dar força, Deus vai nos dar força para a gente vencer as tentações, para a gente vencer o pecado. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E o nosso texto do dia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, olha só, aí Deus vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra. Então, muitas coisas acontecem, a gente fica procurando aqui e ali o porquê daquela situação e às vezes o erro está em mim, às vezes o erro está em você. Nós precisamos nos avaliar, nós precisamos nos examinar todos os dias para que a gente procure estar certo diante do Senhor. Amém? E agora o parágrafo 2 diz assim, a estratégia de Deus é diversificada. Nós já estamos aqui no nosso último parágrafo, tá, gente? No nosso último ponto. E o segundo parágrafo do último ponto é a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto e outros tocando trombetas, mas agora a estratégia foi diferente. É que o povo ia chegar até perto de Ai, os guerreiros, né, alguns guerreiros, e eles, quando vissem o povo de Ai, voltariam correndo como se estivessem perdendo a batalha, e eles correriam bastante mesmo para puxar o povo para fora da cidade. E foi o que aconteceu. Assim que eles viram que Israel estava voltando para trás, eles pensaram que dessa
outros que já estavam de emboscada entraram e saquearam a cidade e queimaram a cidade a fogo, e então aconteceu a vitória sobre Ai. Agora sim houve a vitória. Agora o pecado já tinha sido extirpado do meio do povo. Então a vitória aconteceu. O que a gente traz para os nossos dias? Quando o pecado é tirado, então Deus tem liberdade de trabalhar a vitória. Ok, pessoal? Frisou isso aí no coração? Quando o pecado sai, Deus entra. Quando o pecado é tirado, Deus age. Então, vamos procurar retirar o pecado através do sangue de Jesus, e então Deus vai entrar com providência e a vitória vai acontecer para a nossa vida. O último parágrafo diz assim: culto da restauração. Então, para celebrar a vitória, agora teve a vitória, Josué chamou o povo para a adoração. Então, vamos adorar porque recebemos uma vitória. Gente, tem que lembrar disso, porque muitas vezes nós batalhamos, Deus vai nos dar a vitória e aí, pronto, ficou por isso mesmo. Não, a gente tem que agradecer. Nós temos que entrar na presença de Deus e adorar a Deus por isso. Gente, nós temos que agradecer pelas mínimas coisas, porque tudo que Deus faz é bom. Deus é quem faz por nós e Deus tem um porquê em cada coisa. Às vezes nós não entendemos porque somos seres humanos, mas Deus sabe o que faz e Ele sempre faz bem. E nós precisamos estar preparados para isso, sabe? Nós temos que estar preparados para o agir de Deus e nós precisamos deixar Deus agir, porque o Senhor, Ele nos dá a vitória no momento certo. Então, olha, com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor. Ali no Monte Ebal, edificou um altar, né, onde ele colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. E ele restaurou o compromisso com o Altíssimo. Gente, o pecado, né, ele faz uma quebra da aliança com Deus. Ou seja, aquilo quando que você se separa de Deus, então ali houve uma quebra do concerto, uma quebra de aliança. E é preciso haver uma restauração. É preciso haver uma renovação da comunhão com Deus ali. Né? As coisas com Deus, gente, não é de qualquer maneira. Nós precisamos ter essa consciência de que precisamos voltar à aliança com o Senhor. Então, se nessa manhã você sentiu tocado pelo Espírito Santo e Deus mostrou que você precisa se consertar, aproveita e se conserta. É tempo, hoje é tempo de se consertar. Está escrito na palavra de Deus, se hoje, em Hebreus, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, se você está ouvindo o Espírito Santo aí te falando que você precisa consertar, conserta agora enquanto é tempo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui um minuto, daqui meia hora, daqui um dia, não sabemos, está tudo nas mãos do Senhor. Então a gente precisa estar com a vida certa diante de Deus. Amém? Então essa foi a nossa escola dominical de hoje e eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu tô aqui sem meu âncora, né? Meu ajudante, meu orientador aqui, o Jean, mas ele vai estar de volta logo, se Deus quiser, e a gente vai poder voltar a ter aquela escola bem mais ampla, né? Bem mais preparada. Mas eu sei que Deus falou profundamente ao seu coração, porque Ele falou ao meu coração. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, o meu carinho pela participação de vocês aí. Gente, é uma alegria quando eu vou responder as mensagens que vocês deixam, as perguntas que vocês deixam aí. Eu fico muito feliz
E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por ter vocês aí comigo, tá bom? Agora eu quero orar por você, feche os seus olhos, quero orar por sua família, abençoando e ministrando a bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, eu glorifico ao Senhor por estar aqui nessa manhã, pela presença do Senhor neste lugar. Quero agradecer, meu Deus, por cada um que está nos assistindo. Quero agradecer, Senhor, pelas suas famílias. Quero pedir a bênção do Senhor sobre eles. Pai amado, se o Espírito Santo tocou no coração de alguns deles, e eles, meu Deus, estão sentindo o seu pecado, que nesse momento, em nome de Jesus, eles possam se arrepender, confessar ao Senhor, e que o Senhor entre com aquele abraço gostoso, meu Deus, e que eles possam sentir a presença do Senhor em seu coração de novo. Restaura a aliança neste momento, ó Pai, restaura a comunhão nesse momento, Senhor, e que cada um, meu Deus, possa perceber que um dia na Tua presença vale mais que 1000 lá fora, meu Pai, e que o Senhor possa estar agora, meu Pai, abençoando, orientando, dirigindo a cada um, segundo as grandezas das Tuas misericórdias. Quero Te agradecer, meu Deus, pelo Jean, que tem trabalhado ao meu lado todos os dias, se empenhado. Meu Deus, abençoa cada vez mais o seu trabalho, abençoa a sua família, abençoa, meu Deus, os seus familiares. Deus, que a sua bênção seja sobre todos nós, não só nessa manhã. Abençoa a nossa semana, dai-nos um bom trabalho, que cada um tenha saúde e que a graça do Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, gente, oh meu Deus, até domingo que vem, em nome de Jesus, às 9 horas, nós estaremos de novo aqui para a nossa live. Não perca, conto com você.